pessoal, tudo bem? Opa, peraí. Vamos ter bastante álcool gel, né? Desinfetar tudo. Olha que interessante, já tem? Hum? Ah, e o principal, isso aqui também, né? Ó. Opa. E aí? Ai, ai, ai. Bom, pessoal, isso aqui são equipamentos que a gente usa no cotidiano, né? Isso aqui a gente usa em laboratório, né? Medidor de temperatura por infravermelho, que as pessoas estão lá no coronavírus lá fazendo isso aqui, né? Colocando na cabeça das pessoas como se fosse uma arma. Dá até medo, né? Aí você olha aqueles soldados com isso aqui, né? Naquela posição bem, naquela posição bem de, como se fosse uma focinheira, né? Dá até medo a imponência que tem isso aqui, né? Ó, mas é uma máscara de poeira, né? Uma máscara também relacionada à saúde. E álcool gel, né? Que mata 99,99 não sei o que das coisas, tá escrito aqui, né? Com 70% de água no meio, pode ser que ele faça alguma coisa, né? Eu não vou fazer propaganda não, ó. 99,9% antibactérias. Esse 0,1 que é o perigo. Mas olha, pessoal, tirando essas coisas, a gente precisa pensar de uma forma muito séria, né? O que está acontecendo com toda essa questão do vírus, né? O que pode estar acontecendo? Existe a questão da saúde, lógico, né? A coisa está se espalhando aí de uma forma que parece ser assustadora pela imprensa. E a gente precisa pensar fora da caixinha, né? Porque, lógico, existe a emergência médica, né? É um contágio, é um problema, como qualquer outra doença que existe no planeta. A questão é a informação como está sendo passada e, consequentemente, o medo que está sendo implantado em toda a população. É isso que é o grande problema. Eu só tenho lados positivos com relação a essa infecção do coronavírus, né? Por quê? Primeiro mostra o quanto que a China não era tão independente assim, né? Tão democrática, porque muita gente falava, mas a China não é comunista, a China é um país que as pessoas são livres, as pessoas trabalham, elas estão crescendo, é a maior economia do planeta, como pode ser comunista? Ela vende para todo mundo, não é fechada, todo mundo vai lá fazer curso, passear. Está aí, né, a comprovação quando você vê que uma nação, né, começa a boicotar, né, a parar todos os habitantes. Então, um habitante se torna apenas um membro, né, apenas mais um ali. Então, vocês viram pessoas sendo interrompidas nas suas vidas, fechando cidades, fechando ruas. Vocês viram pessoas trancadas em prédios, inclusive pessoas pulando os prédios, né? As imagens são incríveis. E o mais incrível mesmo é como foi o tratamento, né? Ao ponto de construir um hospital, que sabe lá se é hospital ou não aquilo, é algo muito sério, né? A gente precisa pensar, né? E houve vídeos até de aparecer outras coisas também na China, mas o mais interessante foi a questão de queimarem o dinheiro, queimarem as coisas, né? Tem incineradores para queimar o dinheiro, que acharam que as notas estão contaminadas também. E a informação crescendo, crescendo, crescendo. Então, nessa conversa que eu vou ter com vocês aqui, eu quero, antes de mais nada, que vocês prestem atenção fora da caixinha, que vocês abram suas mentes, porque antes, lógico, da parte médica, que tem uma infecção, tem uma contaminação, existe muita coisa sendo montada aí. Essa questão da China mesmo mostra como é uma nova ordem, como que um sistema pode bloquear o ser humano, né? Por exemplo, a China tem um sistema de pontuação lá pelas câmeras, por tudo que existe ali, por controle digital de todas as pessoas, através da inteligência artificial. Então tem os bônus, se a pessoa é boa ou ruim, né? Se a pessoa for legal, ela pode ter liberdade no país. Se ela for ruim, né? Então ela não pode nem sair do país, não pode nem comprar viagem aérea, nem a passagem. Então a coisa é muito séria. E a gente viu isso na prática, né? Através das imagens, através do que foi demonstrado, cercando todas as fronteiras, através dessa contaminação que ninguém sabe exatamente como começou, né? Como que iniciou, mas existem muitas coisas aí por trás disso.
E principalmente como isso está se alastrando pelo mundo, tanto em forma de doença como também em forma de informações, né? Eu vou tirar, por exemplo, Brasil, né? São Paulo, um caso, apenas um caso, né? Antes do carnaval, falaram tudo mais, que haviam suspeitas em vários locais, chegou a ter 6 casos suspeitos. Teve a questão do avião, das pessoas que foram repatriadas, né? Acho até engraçado esse nome, como foram repatriadas? Elas estavam sem pátrias, né? Não pertenciam mais ao Brasil, foram expulsas do Brasil? Não, né? Elas ficaram lá em quarentena de 15 dias, mas ficaram. E é interessante, né, como que é tudo colocado. Mas eu tiro o exemplo de São Paulo, né? Depois, durante o carnaval ninguém falou quase disso, mas depois do carnaval, então, um caso de uma pessoa que foi para a Itália, né? E ela já se alastrou com essa contaminação que pode ter ido para Valinhos, Vinhedo, Campinas, outras pessoas que tiveram contato com esse homem. E aí nós chegamos no caso de uma pessoa só contaminada, que foi confirmada a presença desse coronavírus, mas se for hoje, né, que é dia 29, falando dessa notícia, dia 29 de fevereiro, se eu não me engano, são 178 casos, né? Acho que foi isso que foi o último boletim. 178 casos suspeitos, não casos efetivos dessa infecção aí, né, dessa contaminação. Tudo bem, né? Só que existem coisas que a gente precisa começar a pensar fora da caixinha. É interessante você lembrar de números assim, né? Uma pessoa, 178, né? São números pequenos de lembrar. Mas vou pôr aqui quanto que tem de pessoas que se contaminam com gripe durante um ano pela Organização Mundial da Saúde e quantas pessoas morrem de gripe no planeta. Vocês vão ver. Mas pense em outra coisa também. Nessa mesma cidade de São Paulo, né? O que aconteceu? Os dados do sarampo. Então nós tivemos a primeira morte de sarampo e desde o começo do ano para cá já são mais de 350 casos de sarampo. Opa, peraí. Então já há uma morte de sarampo, mas não do coronavírus. Embora exista uma pessoa que está contaminada, segundo o que analisaram, mais 178 casos suspeitos. O sarampo, uma pessoa faleceu e tem praticamente mais 340 casos confirmados de sarampo, não são suspeitos. E aí? Vamos começar a pensar fora da caixinha? Então, vamos analisar outras coisas aqui também que eu vou falar para vocês aí, o que há por trás de tudo isso. Current information, an animal source seems the most likely primary source of this outbreak, with limited human-to-human transmission occurring between close contacts.
No Brasil, houve um caso suspeito de coronavírus na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Uma brasileira de 35 anos que retornou de Xangai em janeiro de 2020 foi internada com sintomas semelhantes aos da pneumonia misteriosa. Para o professor de infectologia da UFRJ, Edmilson Ligolski, existe um risco real do coronavírus chegar ao país. Existe sim chance do coronavírus chegar no Brasil, até porque pessoas que viajaram para a região de risco podem trazer o vírus incubado e esse vírus pode demorar até 2 semanas para se manifestar. Então, o risco real ele existe. Os governos devem estar atentos, principalmente em relação às pessoas que vêm de região ou de regiões onde o vírus está circulando, né, e orientar a população para, mediante surgimento de sinais e sintomas, tipo resfriado, tosse, quadro respiratório, insuficiência respiratória, informar para a autoridade sanitária que veio de local de risco e que é uma possibilidade esse coronavírus mais ameaçador. A Organização Mundial da Saúde teme que o vírus apresente mutações que provoquem um surto ainda maior, principalmente nesta época em que milhões de chineses costumam viajar pelo país por causa das comemorações do Ano Novo Lunar. Bom, basicamente foram essas informações que eu passei para vocês aí. Eu quero todo o respeito com realmente essa parte médica, né? Acho muito importante as pessoas se cuidarem, né? A questão da higiene é fundamental. A gente vê que nesse tempo de loucura, muita gente começa a inventar receitinhas que não vão levar a nada, mas existe muita coisa que é importante você fortalecer a sua energia, você fortalecer a sua imunidade, né? Então existem várias receitas para isso, né? A higiene é aquilo que a gente já sabe, né? Então limpeza, asepsia, né? Você se proteger quando vai espirrar, todas essas coisas, mas independente de coronavírus ou qualquer outra coisa, a gente vive num mundo que há risco de contaminação por todos os lados, né? Até um cisco pode entrar no seu olho se você não se proteger. Imagina os micro-organismos, as bactérias, né? Os vírus, todos eles estão aí presentes. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, né? Então tem muita gente falando besteira, inventando receitas aí malucas, falando que você não deve se cuidar, que isso é besteira, que isso não vale a pena. Você tem que ter esse equilíbrio, tá? A gente está vivendo numa sociedade e é importante a gente respeitar tudo isso. Mas também é importante você pensar de uma maneira muito mais macro, que existem interesses acontecendo no planeta, existem coisas acontecendo conforme eu expliquei, e quero realmente dar os parabéns a todo mundo aí que está fazendo a sua parte, a todo mundo que está procurando melhorar essa nação, melhorar as condições do planeta, ajudando o outro, né? E sobretudo trazer as informações corretas para que a gente desperte a cada momento. Os tempos são complicados, mas nós precisamos pensar realmente como pessoas de sucesso, como pessoas que querem o amor e que vivem na energia do amor. Pois só assim a gente mantém a raça humana fortalecida e, sobretudo,
toda essa sociedade que fazemos parte, independente de qual nação que você seja, ou de qual país que você habite, ou de qual lugar do mundo que você está. Ou, principalmente, religião, nível social, idade, tudo isso daí, né? Muito importante que a gente se respeite também. Aliás, não se esqueça também de se inscrever no canal, não se esqueça também de divulgar e ter essa atenção que eu passei para vocês. Espero ter sido muito útil. Honrar a todos. Até.